Saudações pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Rocha Lima e você está no Mentor Jurídico. O tema da nossa videoaula de hoje é o recurso de apelação no novo Código de Processo Civil. O novo código ampliou sobremaneira o cabimento do recurso de apelação, tendo em vista que o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas em hipóteses taxativamente previstas em lei. O novo código estabeleceu que as decisões interlocutórias das quais não caiba agravo de instrumento poderão ser atacadas ao final da primeira fase do processo, ao final da fase de conhecimento, mediante o recurso de apelação. Então, no intuito de conferir maior celeridade ao procedimento e garantir a observância do princípio da razoável duração do processo, o novo código resolveu estabelecer que apenas algumas decisões interlocutórias serão recorríveis de imediato por meio de agravo de instrumento. As outras decisões interlocutórias não precluem e poderão ser questionadas no bojo do recurso de apelação, como em sede de preliminar. Vamos ver agora um quadro comparativo do que dizia o CPC revogado e o que diz o CPC em vigor. O parágrafo 1º do artigo 1009 disciplina isso que eu acabei de explicar para vocês. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Olha que interessante, a parte recorrida também pode se voltar contra decisões interlocutórias proferidas ao longo da fase do conhecimento, das quais não era cabível agravo de instrumento. Então, nas contrarrazões, ele pode recorrer contra uma decisão interlocutória. Você vê que as contrarrazões, que antes eram uma peça de menor importância, agora na apelação tem uma natureza mista. Elas podem também servir para veicular uma pretensão recursal. Caso a parte recorrida o faça, o juiz deverá intimar o recorrente, o apelante, para se manifestar a respeito em 15 dias. No tocante aos requisitos formais do recurso, o novo código traz um detalhamento melhor. Ele aperfeiçoa a regra então existente no artigo 514 do CPC de 73. No inciso 3, ele diz que a petição do recurso de apelação deverá conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Muitas vezes, o recurso de apelação serve para apontar alguma nulidade, algum vício de procedimento ocorrido nessa primeira fase processual. Por isso, sabendo disso, o legislador do Código de 2015 teve esse cuidado de dizer que a peça conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Dando continuidade, o artigo 1013 do novo Código diz que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ou seja, o novo código mantém o princípio do tantum devoluto quanto apelato. Ou seja, caberá ao tribunal reexaminar a causa nos limites do pedido do apelante. Ou seja, o recorrente é que vai delimitar o âmbito de análise do tribunal. É uma manifestação até do princípio dispositivo em segundo grau. A gente não pode olvidar, contudo, do
efeito translativo do recurso, porque o tribunal, independentemente de alegação do recorrente, deverá examinar questões de ordem pública. O parágrafo 2º mantém o que já estava no código anterior, que quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação deverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Isso mostra a amplitude do efeito devolutivo no recurso de apelação, mostra que o tribunal reexamina com bastante profundidade todas as questões que foram suscitadas na demanda. E o parágrafo 3º ele trata da teoria da causa madura, no sentido de que se o tribunal reformar a sentença que julgou extinto o processo sem exame de mérito, ele poderá desde logo se pronunciar sobre o mérito da causa. Ele não precisa determinar o retorno dos autos. Estando a causa madura para o julgamento, ou seja, não havendo necessidade de produção de outras provas, o tribunal pode desde logo dirimir a lide. Com isso ganha-se em agilidade, em celeridade, tudo no intuito de cumprir o princípio da razoável duração do processo. De novidade, o parágrafo 3º diz que o tribunal pode decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Isso já ocorria no código anterior também. O caso do princípio da adstrição. O juiz deve se ater aos limites do pedido, da causa de pedir, e o tribunal, verificando que ele fugiu desses limites, ele deve decretar a nulidade da sentença. E se não haver necessidade de outras provas, ele decreta a nulidade da sentença e já julga o mérito da demanda. Também cabe ao tribunal decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Olha que interessante, é o caso da sentença citra petita, ou seja, a sentença que não aprecia todas as pretensões que foram deduzidas na petição inicial. O tribunal, constatando que o juiz não apreciou um dos pedidos, ele pode desde logo enfrentar esse pedido que estava omisso e proferir o julgamento de mérito. Outra hipótese em que o tribunal poderá enfrentar de imediato o mérito, havendo as provas necessárias e suficientes, é na hipótese de ele decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Como vocês sabem, o novo código traz um regramento bem detalhado sobre o dever de fundamentar as decisões. O legislador tem uma preocupação muito grande com a devida fundamentação das decisões judiciais, seja ela uma decisão interlocutória, seja uma sentença, seja um acórdão. O novo código impõe aos juízes que façam uma fundamentação exauriente. É uma garantia do jurisdicionado, da sociedade, de controle dos atos jurisdicionais. Então, o tribunal, verificando que a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação, ele poderá julgar o caso expondo a fundamentação necessária e suficiente para a compreensão da decisão. O parágrafo 4º do artigo 1013 diz que quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Essa regra é mais
um desdobramento do princípio da duração razoável do processo. O juiz, por vezes, acolhe a defesa do réu, que argue decadência ou prescrição, e extingue o processo com um exame de mérito. O prejudicado apela, o tribunal verifica que o juiz não andou bem, não agiu corretamente ao decretar a decadência ou a prescrição, e nesse caso, se as provas necessárias já tiverem sido produzidas, no caso, se for, por exemplo, uma demanda de provas pré-constituídas, em que os fatos são demonstrados apenas por documentos, ele poderá afastar a decadência, a prescrição e julgar desde logo o mérito, sem necessidade de devolver os autos ao juiz de primeiro grau, sem que se possa arguir supressão de instância. Por fim, o parágrafo 5º desse mesmo dispositivo diz que o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Olha que interessante. Aqui nós temos o princípio da unirrecorribilidade. Cada decisão só pode ser atacada por um único recurso. Então, mesmo que a sentença, além de julgar o mérito, confirme, conceda ou revogue a tutela antecipada, ele vai ser essa sentença só vai poder ser atacada por apelação. A parte não vai poder interpor apelação quanto ao capítulo que trata do mérito e agravo de instrumento contra ao capítulo que trata da tutela provisória. Não, tudo isso é feito no único recurso, na apelação. Aí você vai me perguntar, mas professor, e se for uma questão de urgência, a parte vai ter que esperar os autos chegarem no tribunal para o relator tratar da questão da tutela provisória? Não, o novo código traz uma previsão interessante de a parte poder formular um requerimento diretamente ao tribunal. Se a apelação tiver já sido distribuída, o requerimento é feito ao relator. Caso ainda não, a apelação esteja em processamento, essa petição avulsa sobre a concessão do efeito suspensivo à apelação, ela é dirigida ao presidente do tribunal, ela é distribuída por sorteio e o desembargador que receber esse requerimento ficará prevento para o julgamento da apelação. Ele vai funcionar como relator da apelação. Então, evita-se esse problema de a parte não ter como questionar de imediato a tutela provisória. Uma outra novidade super importante, super interessante, é que o novo código sepultou o juízo de admissibilidade da apelação pelo órgão que proferiu a decisão. Ou seja, não há mais aquele momento em que o juiz de primeiro grau recebe o recurso, declara os efeitos em que ele recebe. Não, o juízo de admissibilidade é feito apenas no tribunal. Após proferida a sentença, o juiz não mais exerce nenhuma atividade quanto ao recurso interposto. Ele apenas determina a apresentação das contrarrazões. Isso pode ser feito por ato ordinatório, e havendo o recurso adesivo, ele intima o apelante para apresentar as contrarrazões. Então é mais uma tentativa de reduzir a burocracia do processo e agilizar o desfecho da demanda. Dando continuidade aqui, nós temos o artigo 1011 do novo código, que trata do procedimento da apelação no tribunal. Ele diz que, recebido o recurso de apelação no tribunal, distribuído imediatamente ao relator, decidi-lo-á monocraticamente, nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 e 5, ou, se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso. Outra novidade do novo código é que ele extinguiu a figura do revisor. O relator elabora seu voto normalmente e
Em seguida, os autos são apresentados ao presidente do tribunal para designar dia do julgamento. Os demais desembargadores, integrantes da turma, da Câmara, eles só terão contato com o processo no momento da sessão do julgamento. Então, elimina-se essa etapa do revisor, o que também é uma tentativa de conferir maior celeridade ao procedimento. Isso aqui, na sequência, nós analisamos aqui o artigo 1012 do novo CPC. Ele é um dos artigos que foram mais criticados porque muitos juristas se decepcionaram com a manutenção do efeito suspensivo automático da apelação. O pessoal entende que isso é um desprestígio aos juízes de primeiro grau, que isso termina por retardar a efetividade das decisões judiciais. Da minha parte, eu não acredito que não é bem assim, porque lamentavelmente o índice de reforma de sentenças ainda é muito grande. Então, o cumprimento imediato das sentenças muitas vezes causa um prejuízo grave ou de difícil reparação. Então, entendo que o legislador agiu bem em estabelecer o efeito suspensivo da apelação e, ao mesmo tempo, manteve algumas hipóteses em que ela não tem esse efeito automático. São as hipóteses de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, que condena ao pagamento de alimentos, que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirme, concede ou revoga a tutela provisória e decreta interdição. Em todas as hipóteses, a apelação não tem efeito suspensivo e a sentença produz efeitos de imediato. Aqui eu digo que o novo CPC esclarece que a interposição de apelação contra a sentença que revoga a tutela antecipada não tem o condão de restaurar os efeitos desta. Olha só, pode ser que no início do processo o juiz tenha concedido a tutela provisória, mas depois da instrução processual, depois de estudar o caso a fundo, ele chega à conclusão de que o autor não tem direito, que a demanda dele é infundada e por isso revoga a tutela antecipada. De maneira que ele revogando a tutela antecipada, se o autor interpuser a apelação, essa apelação não vai restabelecer de forma automática a tutela antecipada. Caberá ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal ao relator no tribunal. Enfim, em síntese, o novo código, a par de ampliar o objeto do recurso de apelação, aperfeiçoa a sua disciplina a fim de conferir maior celeridade ao procedimento, mediante a eliminação de providências burocráticas desnecessárias. Era isso que eu tinha para expor a vocês sobre o recurso de apelação. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, suas críticas, sugestões e até uma próxima videoaula. Um abraço.